Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Apontamentos do ancião. Em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ante a opinião pública a desvairar-se em torno de sua memória, humilde jornalista morto ouviu sereno ancião que lhe falou com sabedoria. Quando Jesus transformou a água em vinho, nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam em derredor. Que é isto? Um Messias incentivando a embriaguez? Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba anotou, inconsciente: é um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Logo, as primeiras pregações, a chusma dos ignorantes, ao invés de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou irreverente: é insubmisso, vive sem horários, sem disciplinas de serviço. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar. Muita gente perguntou, franzindo sobrancelhas: como um orientador, sustentando ociosos, limpando as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se em surdina: vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. E, quando ouviram curar um paralítico no sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Agride publicamente a lei. Por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Magdala, murmuraram os maledicentes: é desordeiro comum, não consegue nem mesmo afivelar a máscara ao próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de 7 demônios. Ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, qual Joana de Cusa, no desdobramento do apostolado, soavam exclamações como estas: é um explorador de mulheres piedosas, vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. Porque se demorasse alguns minutos junto de publicanos pecadores, a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusavam-no sem compaixão: é um gozador da vida como os outros. Se buscava paisagens silenciosas para o reconforto na oração, gritava-se com desrespeito: este é um salvador solitário, orgulhoso demais para ombrear com o povo. Como se aproximasse da samaritana, com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia: que fazer-lhe em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos? Atendendo às súplicas de um centurião cheio de fé, a leviandade intrigou: é um adulador de romanos desbriados. Visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos: é um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra. Abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição
que se fazia ao redor de seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? Penetrando Jerusalém no dia festivo e impossibilitado de impedir o regozijo de quantos confiavam em seu ministério, afrontou sentenças sarcásticas. Fora com o revolucionário, morte ao falso profeta. Censurando o baixo comercialismo do grande templo de Salomão, dele disseram abertamente: é criminoso, perseguidor de Moisés. Levantando Lázaro no sepulcro, gritavam, não longe: é Satanás em pessoa. Reunindo os companheiros na última ceia para as despedidas e lavando-lhes os pés, observaram nas vizinhanças do cenáculo: é pobre de mente. Ao se deixar prender sem resistência, objetou a multidão: é covarde, comprometeu a muitos e foge sem reação. Recebendo o madeiro, berraram-lhe aos ouvidos: desertor, pagarás teus crimes. No martírio supremo, era apostrofado sem comiseração: feiticeiro, de onde virão teus defensores? Torturado em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras: salva a ti mesmo e desce da cruz. E antes que o cadáver viesse para os braços maternos, trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota murmurando: teve o fim que merecia entre ladrões. O velhinho fez intervalo expressivo e ajuntou: como sabe, isto aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual do planeta. Sorriu afável e rematou: endividados como somos, que devemos aguardar por nossa vez das multidões da terra? Foi então que vi o pobre escritor desencarnado exibir uma careta de alegria que se degenerou em cristalina e saborosa gargalhada. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz acima. Um homem do mundo. Que Sidônio Gonçalves era homem inteligente, não havia a negar. Cuidava de todos os interesses da vida terrena com invulgar mestria. Sua capacidade inventiva na zona do ganho financeiro era invejável. De longe, cercava negócios lucrativos. Identificava os fatores de ordem econômica, usando tão grande tirocínio que as suas contas eram sempre as de multiplicar. E dava prazer vê-lo nas conversações evangélicas, junto aos colegas de trabalho espiritista. Revelava surpreendente espontaneidade nos conceitos felizes. Não chegava a comprometer-se na tribuna, mas fazia profissão de fé na palestra brilhante e macia. Os amigos espirituais, observando-lhe a acuidade intelectual, tudo faziam por chamá-lo ao desbravamento de caminhos para a esfera mais alta, mobilizando recursos indiretos. Sidônio era homem admirável no jogo das aquisições transitórias.
que não faria se aplicasse a mente às propriedades eternas do espírito? Em razão disso, congregaram-se parentes próximos e remotos no outro mundo, a fim de lhe soerguerem o padrão íntimo. Crivaram-no de mensagens consoladoras e elevadas. Puseram-lhe nas mãos, por intermédio de valiosos amigos, centenas de livros notáveis e avisos santificantes. Devia ser bom e útil, valendo-se da vida terrena para iluminar-se. Sidônio, porém, fosse nos salões ou nas ruas, esquivava-se gentilmente ao serviço, comentando: Quem sou, meus amigos? Sou um homem do mundo, atolado em negócios materiais. Não estou preparado em face da sementeira divina. Os benfeitores do além, contudo, não repousavam. Gonçalves era chamado ao reino do Senhor através de 1000 modos. Da linha de conhecimento a que chegara, entretanto, descia sempre incapaz do impulso de elevação. Se era convidado a visitar doentes, sua resposta era clara: Quem sou eu? Nada tenho para dar. Além disso, sinto-me inabilitado para socorrer enfermos. Tenho os nervos em pandarecos. Quando algum companheiro, inspirado pelos espíritos benevolentes, vinha rogar-lhe o concurso na direção de algum centro de caridade, replicava de pronto: Eu, que pensam de mim, sou indigno de tal responsabilidade. Minha presença complicaria as questões em vez de resolvê-las. De outras vezes, irmãos de luta, nas mesmas circunstâncias, solicitavam-lhe o empréstimo do nome para o serviço de beneficência cristã, mas Sidônio respondia implacável: Nada disto, quem sou eu? Não tenho valor algum, e a opinião pública jamais me perdoaria. Substituam-me, porque, de fato, não sirvo. Continuava frequentando as reuniões evangélicas e prosseguiam os apóstolos da espiritualidade, acenando-lhe ao coração. Sugeriram-lhe, certo dia, o desenvolvimento mediúnico, em benefício dos infortunados. O escolhido, no entanto, repeliu com firmeza. Que péssima lembrança! Exclamou melindrado. Tenho de viver muitos séculos antes de tal cometimento. Sou um homem do mundo, inibido de partilhar de ministério como esse. As entidades amigas tentaram, então, situar-lhe o concurso num lactário. Quando algumas senhoras, orientadas por trabalhadores desencarnados, lhe trouxeram o plano, Gonçalves explodiu. Eu tratar de órfãos abandonados? Que ideia infeliz! Procurem outra pessoa. E, esfregando as mãos, espantadiço, acentuava o estribilho: Sou um homem do mundo. Os círculos superiores buscaram, então, localizar-lhe o serviço num asilo de velhos, para que a sua mente, através da assistência fraternal, conseguisse algum acesso a regiões de pensamentos mais nobres. Sidônio necessitava acender a própria luz. As possibilidades que detinha estavam prestes a extinguir. A existência curta na terra já lhe impunha o entardecer.
O interessado na bênção, contudo, recusou-a, registrando o apelo que se lhe dirigia à cooperação, anunciou sem tergiversar: absolutamente não aceito a incumbência. E redizia: quem sou eu? Por fim, os missionários de cima recordaram-lhe a oportunidade de amparar alguns loucos relegados ao hospício. O colaborador retardatário poderia fazer muito ainda. Ajudaria companheiros devotados ao bem e salvaria vários doentes. Todavia, em face do novo convite, esperneou, negou e fugiu. Veio, porém, a hora da partida e Gonçalves realmente experimentou o coração vazio e angustiado. Nada mais fizera que algemar-se aos interesses efêmeros e, sem o veículo da carne, não sabia como utilizar a enormidade do tempo além túmulo. Via-se aflito, sem equilíbrio e sem luz. Depois de longas e difíceis peregrinações pelas vias da incompreensão e do sofrimento, foi recebido por dedicado mensageiro celeste, que lhe atendeu às rogativas tocadas de pranto. Sidônio ajoelhou-se. À frente do sublime missionário e envolvido em seu magnetismo, inundado de amor, os olhos se lhe abriam. Era o retorno à claridade bendita. Mãos estendidas e trêmulas, interpelou o emissário, que não se mostrava disposto a ouvi-lo por muito tempo, em virtude das obrigações que o reclamavam a outros lugares. Mensageiro do céu, implorou comovedoramente: valei-me por quem sois. Sempre guardei muita fé na providência divina. Procurei as reuniões edificantes em que os espíritos bons nos ajudavam. Fui um crente e deixei o corpo grosseiro, esperando a admissão nas esferas felizes. Ante o embaixador silencioso, repetia, inquieto: não me conheceis porventura? Será possível seja eu agora desfavorecido pelos protetores aos quais recorri? O preposto de Jesus, estampando indisfarçável tristeza na fisionomia calma, falou: conheço-o bem. Todas as vezes que lhe enviávamos um apelo de serviço, sua mente dava-se pressa em perguntar pela própria identidade. Sim, gaguejou Sidônio, extremamente desapontado. Mas refere-se efetivamente a mim? Sabeis acaso meu nome? Como não? Esclareceu a entidade angélica. Você é um homem do mundo. Quando modificar a sua direção, transferindo sua alma de residência, procure-nos. Estaremos prontos a atender. Desviou-se o emissário seguindo outra rota e, tornando à sombra, Gonçalves, de coração opresso, passou a recordar.